do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP na Avenida dos Italianos. E hoje nós vamos estar trazendo o estudo da Palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo de número 13 e o capítulo de número 14. Acompanhe comigo, Juízes, capítulo 13 e também o capítulo de número 14. Nós terminamos ontem, no estudo de ontem, na live de ontem, nós falamos sobre Jefeté, sobre o voto que Jefeté fez, sobre ali aquele que aparecesse, aquela que aparecesse na porta da sua casa para receber, e que foi um voto errado que fez Jefeté, que nós não deveríamos votar sem saber o que nós vamos fazer para pagar este voto, tá bom? Então hoje nós já vamos começar no capítulo de número 13. A leitura se dará do versículo 1 ao versículo de número 7. Depois das explicações, eu estarei dando a conclusão, então, de todo o capítulo de número 13. Quero cumprimentar agora minha querida Thelma Fonseca Pereira, que Deus abençoe. Nossa querida Kelly Rafael, está sumida, Kelly, Deus abençoe. Um grande abraço para o Rian, para todos. Faça o seu pedido de oração, Kelly, porque daqui a pouco eu vou estar orando pelas famílias e quero estar orando também por você, tá bom? Então seja bem-vinda, Kelly, Thelma Fonseca e todo aquele e aquela que irá entrar no decorrer desta live. Eu sou o pastor Alberto Brasil e de segunda a sábado, sempre às 19 horas, eu trago um estudo da Palavra de Deus no Antigo Testamento, tá bom? Então hoje abram as suas Bíblias, capítulo 13 do livro de Juízes, porque eu quero declarar, como o apóstolo Paulo declarou, assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Para isto você tem que abrir a sua Bíblia e comparar aquilo que eu estou lendo. Vamos então à leitura. Juízes capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. E os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E existia um homem de Zorá, da tribo de Dan, o qual se chamava Manoá, e sua mulher era estéril, pois nunca tinha gerado filhos. A esta mulher apareceu o anjo do Senhor e disse: Eis que tu és estéril, e nunca deste à luz, mas conceberás e darás agora, pois, à luz um filho. Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz a um filho, e não subirá navalha sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a salvar a Israel da mão dos filisteus. E a mulher então veio e contou isso a seu esposo, dizendo: Um varão de Deus veio a mim, cujo aspecto era como o aspecto de um anjo de Deus, terrível em grande maneira. E não lhe perguntei de onde, nem de onde era, tampouco ele me disse o seu nome. E ele me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, agora não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque este menino, desde o ventre, será nazireu de Deus até o dia da sua morte. Capítulo 13 do livro de Juízes, versículo 1 ao versículo de número 7. Nós vamos estar agora trazendo a explicação desses 7 primeiros versículos para você. Quero agradecer a diaconisa Thelma Fonseca, porque já colocou aí o número do telefone, o meu telefone que tem o aplicativo do WhatsApp. Se você precisar de oração ou precisar de aconselhamento, você pode mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem de áudio, ou simplesmente ligar. E na medida do possível,
eu vou estar orando por vocês e até aconselhando se for o caso, tá bom? Então o número está aí, 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil, tá bom? Não esqueça de mandar o seu nome e o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do WhatsApp. Vamos então agora à explicação desses primeiros 7 versículos. Versículo 1 diz que os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Aqui nós vamos ver o 13º juiz, chamado então, vai aparecer Sansão. Nós vemos que todos os juízes que apareceram eram libertadores de Israel. Por que, pastor Alberto? Após a morte de Moisés, depois após a morte também ali de Josué, e após a morte de todos os anciãos que atravessaram o Jordão para o outro lado do rio, a nova geração, eles então não conheciam Deus, né, como Deus queria ser conhecido. E nós vemos então que Deus levanta juízes porque eles abandonavam a Deus. Eles se desviavam dos caminhos de Deus para servir a imagem de escultura daqueles povos que Deus falou que era para eles expulsarem da terra, porque os deuses deles seriam um laço para eles, e acabou sendo porque sempre que morria um juiz, o juiz os libertava. Ele morrendo, então o povo, após aquele descanso, após aquela paz, voltava a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. E fazendo todo este mal diante dos olhos, Deus permitia que os adversários, que os inimigos viessem sobre ele. Aqui nós vamos ver então que Deus os entregou de novo na mão dos filisteus. Os filisteus eram o segundo pior inimigo do povo de Deus. O primeiro povo eram os amalequitas, que queriam destruir de qualquer maneira Israel. Depois deles, também nós tivemos então ali os filisteus que vieram. Deus entrega por 40 anos na mão ali dos filisteus. O versículo 2 diz que existia um homem de Zorá, da tribo de Dan, o qual se chamava Manoá. E a sua mulher era estéril, porque nunca ela havia gerado filhos. Ela nunca tinha tido filhos, por isso ela era estéril. E então vai aparecer o anjo, né? E ele aparece para falar com essa mulher, dar um anúncio a esta mulher, né? Uma notícia boa para essa mulher, que do ventre dela, que era estéril, ele iria gerar um filho, e este filho então iria livrar Israel da mão dos filisteus. Vamos ao capítulo 7, versículo de número 3. A esta mulher apareceu o anjo do Senhor e disse: Eis que tu és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e darás à luz, né, a um filho. E ele não beberá vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda alguma ele vai comer. O que é ser nazireu de Deus? Né? Aqui você vai entender o que é ser nazireu de Deus. Esta mulher também, né, ela deveria consagrar também a sua vida até o nascimento deste filho que nasceria, né? Ela seria nazireia, né? O que é nazireu de Deus? Nazireu é uma pessoa que é ou separada por Deus, ou ela mesma se separa para agradar a Deus. Aqui no caso é uma pessoa separada por Deus. Este menino seria nazireu por escolha de Deus. Agora, eu e você podemos também agradar a Deus fazendo a nossa escolha. Fazermos um voto de nazireu com Deus por 30 dias, não por toda a vida, como era o caso de Sansão, mas fazer um voto para que a minha vida espiritual e para que a tua vida espiritual também venha sair do marasmo, né, da hipocrisia, que muitas vezes a nossa vida acaba sendo assim. Então, fazer um voto com Deus, vamos supor, como um propósito que você faz de jejum, por 21 dias, por 7 dias, você faz esse propósito, você está se colocando como nazireu de Deus naquele tempo. Você não vai comer tal coisa, você não vai assistir televisão, você não vai fazer muitas coisas que naturalmente você faria, tá bom? Quero cumprimentar também nessa noite conosco
meu querido amigo José Carlos Lima. A paz do Senhor, querido, que o Senhor te abençoe sempre, tá bom, meu amado? Nossa Jacira dos Santos Claudino, a paz do Senhor. Conosco também, minha querida, aqui conosco, aqui, né, Sabrina Lana Santos, que Deus abençoe a Sabrina. Sabrina é uma grande serva de Deus e nós temos aqui trabalhado junto nesta obra, né? Hoje mesmo estivemos orando por uma família, ela tem acompanhado, é sobrinha do nosso pastor Rosimari e da pastora Ângela. Também conosco, minha filha Genilda Oliveira, seja bem-vinda. Nossa querida diaconisa Célia Regina, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eunice Enoque, Deus abençoe também a ti e tua casa e a todos que estão conosco. Vamos voltar então para a explicação. Nazireu, a pessoa que foi separada, escolhida por Deus por ser nazireu, ou uma pessoa que ela mesma se escolheu para ser ali nazireu de Deus. Havia naquele tempo eunucos que eram castrados como se fosse um animal para servir ao rei. E havia aqueles que eram eunucos naturais, não precisava ser castrado, mas a vida dele era consagrado para Deus também. Então a pessoa havia dois tipos, né, de eunucos. Um grupo de eunucos, os reis castravam porque tomavam conta dos haréns dos reis, das mulheres dos reis. E havia um grupo que se escolhia ele mesmo para dedicar a sua vida inteiramente a Deus também, tá bom? Só para nós entendermos o que é ser nazireu. No versículo de número 5 ainda, capítulo 13, porque tu conceberás e darás à luz a um filho, e não subirá navalha sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a salvar a Israel da mão dos filisteus. Versículo 6. E a mulher então veio e contou isso a seu marido, dizendo: um varão de Deus veio a mim, cujo aspecto era como o aspecto de um anjo de Deus, terrível em grande maneira. E não lhe perguntei de onde, nem quem era, tampouco ele me disse o seu nome. E ele me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Portanto, agora não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque este menino desde o ventre será nazireu de Deus até o dia da sua morte. Este, então, era o destino de Sansão. Este era o propósito de Deus para a vida deste menino que iria nascer. E essa mulher vai correndo para contar então ao seu esposo que este anjo havia aparecido. Ela não perguntou quem ele era, nem de onde era, mas deu para ela observar que não era uma pessoa comum, que não era um homem comum, mas sim um enviado de Deus para estar ali, então, trazendo a mensagem para a mãe de Sansão. Vamos então agora sobre o versículo 8 em diante. Nós lemos capítulo 13, abra sua Bíblia junto comigo para que você possa entender do versículo 1 ao 7. Agora vamos a partir do versículo 8, mesmo capítulo 13. Então orou Manoá ao Senhor e disse: ah, meu Senhor, eu te rogo que aquele varão de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que teremos de fazer com o menino que há de nascer. Olha a oração que vai fazer então o marido desta mulher, chamado Manoá. Ele vai fazer o que todos nós devemos fazer. Muitos de nós aceitamos revelações para a nossa vida e essas revelações nem sempre são de Deus. Elas não se cumprem porque nem sempre quem está trazendo a revelação traz algo de Deus para a sua vida. Então, o que você tem que fazer, e eu também, para ver se é realmente de Deus aquilo que está sendo nos entregue, aquilo que está sendo apresentado. Então, diz aqui que então orou Manoá ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, eu te rogo que aquele varão de Deus que envieste venha novamente a nós e nos ensine o que teremos de fazer com o menino que há de nascer. Então, ele pede que o anjo volte para falar de novo com ele e com a esposa, porque havia falado só com ela. E ensinar também, porque é muito importante
ensinar o mancebo, ensinar a criança o caminho que deve andar. Esse é dever do pai, é o dever da mãe, tá bom? Eu e você, que somos cristãos, nós devemos dedicar um tempo para ensinar os nossos filhos a crença que eu e você aceitamos, que nós cremos. Então, ensinar essa criança, aqui Manoá vai pedir: ensina o caminho que eu devo dizer para essa criança andar, como eu devo criar essa criança. É a preocupação primeira de Manoá. Versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus voltou outra vez à mulher, estando ela no campo. Mas seu marido Manoá não estava com ela. E a mulher correu prontamente e o notificou a seu marido, dizendo-lhe: Eis que me apareceu aquele varão que veio a mim no outro dia. E se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e assim chegou ao varão, e disse-lhe: És tu aquele varão que falou a esta mulher? E ele disse: Eu sou. Então Manoá disse: Cumpra-se, pois, as tuas palavras. O que será ordenado ao menino e o que ele tem que fazer? Manoá está preocupado como deveria instruir este menino para ser nazireu de Deus, para fazer tudo conforme agradasse a Deus. Versículo de número 13. E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: A mulher guardará todas as coisas que eu disse a ela. Ela não comerá coisa que proceda da videira, quer dizer, da uva e do vinho, não beberá vinho nem bebida forte, e não comerá coisa imunda. Guardará tudo o que lhe tem ordenado. Versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Rogo-te que permita que te detenhamos e preparemos um cabrito para pôr diante de ti. E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: Embora me detenhas, não comerei do teu pão. Mas se quiseres fazer um holocausto, sacrifica-o ao Senhor. E não sabia Manoá que aquele era o anjo do Senhor. Notem, se você estiver com a sua Bíblia aberta, todas as vezes que estiver escrito o anjo do Senhor, a primeira letra do anjo ali, o A for maiúsculo, é o próprio Deus ou Jesus Cristo no Antigo Testamento que apareceu. Não é um anjo comum. Aqui então é uma aparição do próprio Deus para ele. Sempre que tiver em letra maiúscula, e aqui está. Vou ler de novo o versículo 16. E o anjo do Senhor apareceu a Manoá e disse: Não me detenhas, eu não comerei do teu pão. Mas se quiseres fazer um holocausto, sacrifica ao Senhor. E não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome para quando se cumprir a tua palavra, possamos honrar-te? Aqui Manoá vai perguntar então qual era o nome deste anjo, deste ser angelical que estava diante dele, para poder honrar quando houvesse então o nascimento da criança. Manoá sabia o quê? Que a sua mulher era estéril, ela não podia gerar filho algum. Mas agora, com a palavra deste anjo, ele pede então o anjo que ele informe o seu nome para quando se cumprisse ele honrar esse anjo. Então vamos ver o que o anjo vai responder. Versículo 18. E o anjo do Senhor respondeu: Por que me perguntas assim pelo meu nome, visto que é um mistério maravilhoso? E Manoá então tomou um cabrito das cabras e um presente, e o sacrificou perante uma penha. Penha é uma pedra, tá? Ao Senhor. E o anjo fez uma maravilha à vista de Manoá e de sua mulher, porque aconteceu que, quando a chama subia do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar à vista de Manoá e de sua mulher, os quais se prostraram em terra sobre seus rostos. Olha só, versículo 20, leia comigo bem devagar, para você entender aqui a maravilha que Deus fez na frente, de olhos humanos, como de Manoá e sua mulher. Olha só, porque aconteceu que quando a chama subia do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama, ele subiu no fogo do altar à vista de Manoá e de sua mulher,
os quais se prostraram em terra sobre seus rostos. Ele sobe no meio do fogo e mostra a ele que realmente não era uma pessoa natural. E o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. Deus não precisa ficar aparecendo todo dia como eu quero, como você quer, para estar nos instruindo daquilo que eu e você já sabemos. Todos nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Todos nós conhecemos a vontade de Deus. Não tem que aparecer um anjo a cada dia para falar, pastor Alberto, não peque, pastor Alberto, não fale isso. Não. Eu já sei porque o anjo já me apareceu, porque quando eu me converti, já houve esse encontro com Deus. Deus não precisa estar todo dia falando para mim e para você o que deve fazer, porque eu e você já sabemos pela Bíblia tudo quanto nós devemos fazer e nos portar com decência perante o Senhor, tá bom? Então vamos continuar a leitura, versículo 22 do capítulo 13 de Juízes. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque a Deus temos visto. Aqui Manoá fica preocupado depois que o anjo sobe no meio da chama do altar e ele vê que realmente era Deus. Ele fala, olha, agora acabou para a gente. Nós vamos morrer porque nós vimos o anjo do Senhor, nós vimos Deus face a face. E a mulher com sabedoria, ela vai apaziguar, ela vai acalmar o coração do seu esposo. Vamos prestar atenção então, no que a mulher vai responder. Versículo 23. E a sua mulher lhe respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem tampouco nos teria anunciado tais coisas. Que isso, Manoá? Se Deus falou que eu, que sou estéril, vou gerar e vou ter um filho, se ele se propôs a aparecer na nossa frente, por que ele haveria de nos matar? Então vai se cumprir tudo quanto Deus falou. Vamos ao versículo 24, que fala sobre o nascimento então deste filho de Manoá. E a mulher deu à luz a um filho e o chamou pelo nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a manifestar-se nele nos acampamentos de Dan, entre Zorá e Estaol. Aí nós vamos ver agora já no capítulo de número 14, nós vamos entrar no capítulo 14, vendo tudo aquilo, a força que Deus deu a Sansão, para que ele fosse o libertador, para que ele fosse aquela pessoa que queria livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão fez tudo ao contrário. Sansão fez a sua vontade, Sansão comeu de coisas imundas, Sansão se prostituiu com prostitutas, Sansão fez tudo que não devia fazer, não obedeceu pai e mãe, porque o pai e a mãe queriam que casasse, embora fosse ali uma coisa que Deus tivesse colocado para ele entrar em guerra com os filisteus. Vamos acompanhar o capítulo 14, mas eu já peço que vocês façam um pedido de oração, porque após o capítulo 14 eu vou estar então orando por todos vocês. Meu querido Paulo Ferreira, Paulo Augusto, Silvandira, façam seus pedidos, porque daqui a pouco eu vou estar então orando pelos irmãos. Eu estou aqui no Espírito Santo ainda, peço oração dos santos, porque amanhã cedo eu vou estar indo de volta ao Rio. Tivemos 2 reuniões aqui, ministerial, a primeira reunião nós tivemos ontem à noite, após a live, e uma outra reunião nós tivemos hoje para tratar de assuntos com nossos pastores aqui, pastor Rosimar, pastora Ângela, que são fiéis a Deus, e fiéis ao ministério. Já resolvemos o que havia de resolver. Amanhã, então, de manhã, eu conto com a oração dos santos para estar voltando, então, ao Rio de Janeiro em paz e em segurança, tá bom? A live de amanhã, querendo o bom Deus, já vai ser aí da minha casa, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos então, abram comigo Juízes capítulo 14,
a partir do versículo 1 ao versículo 7. Assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos quero ensinar, como Paulo declarou. E descendo Sansão a Timnate, viu em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Subiu e o declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Eu vi em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Rogo-vos, pois, que tomai-ma por mulher. E seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus incircuncisos? E Sansão respondeu a seu pai: Toma-me esta por mulher, porque esta agradou aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, e que ele procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Vamos então agora ao versículo 5. E Sansão desceu com seu pai e com sua mãe a Timnate, e quando chegaram às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão se vinha rugindo e saiu ao encontro dele. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, e não deu a entender a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. E veio, pois, e falou com a mulher que tinha agradado a Sansão. Versículo 1 ao versículo de número 7, vamos às explicações e depois daremos conclusão a todo este capítulo 14, tá bom? Diz a palavra, versículo 1, que descendo Sansão a Timnate, viu lá em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Esse homem olhou para uma mulher e, por ela não ter os mesmos costumes das filhas de Israel, vestindo-se delicadamente, vestindo sem muita sensualidade, ele então se interessou por aquela mulher, porque a mulher era toda sensual. E ele olhando, ele volta para casa, chama pai e mãe e diz: Pai, vamos até Timnate, porque eu vi uma mulher dos filisteus muito linda e eu quero que você vá falar com os pais dela para mim, e eu quero essa mulher para ser minha mulher. E a mãe e o pai ficam chateados, ficam aborrecidos e vão falar: Sansão, meu filho, preste atenção. Aqui da nossa tribo tem mulheres muito mais bonitas, mulheres recatadas, né? Mulheres comportadas. Se não for da nossa tribo, tem tantas outras tribos em Israel que você pode escolher uma mulher direita. E ele fala: não, os meus olhos viu e o meu coração se agradou daquela mulher dos filisteus. Ao cuidado que eu tenho que tomar, e você também, com os nossos olhos, né? A Bíblia diz, Jesus Cristo falou e deixou registrado, né, que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser tenebroso. Então, muitas vezes somos guiados, né, por uma beleza exterior, né? Uma beleza externa, né, por um objeto que nós vemos, nós não sabemos qual é o caráter da pessoa, tanto homem como mulher. Quantas pessoas acabam se decepcionando porque escolheram um gato, escolheram uma gata e depois foram arranhados, né? Nós devemos deixar Deus escolher. Eu me lembro que quando eu ainda não conhecia a princesa Luciane Brasil, eu comecei então a orar para que Deus me desse uma companheira, para que Deus me desse uma disjuntora. E então eu orava junto com uns irmãos muito abençoados, né? Os irmãos que pregaram e eu me converti. E um dos irmãos muito querido, muito meu amigo, depois que Deus usou ele em profecia, Deus usou ele em profecia e disse assim: olha, eis que eu estou preparando a melhor para você. E eu peguei e falei: graças a Deus, se Deus está preparando, é a melhor coisa que eu quero, né? E o irmão falou assim: Brasil, faz o seguinte, escolhe a cor do cabelo, a cor dos olhos, né, a cor da pele, isso. Eu falei: não, Deus falou que é a melhor. E ele me disse assim: se a melhor for, me perdoe, aleijadinha, você vai querer? Eu falei: se for a melhor de Deus para mim,
vai ser esta. Se for careca, se for a melhor de Deus para mim, vai ser esta também. E ele pegou, tu tem que escolher. Eu falei, não, Deus falou que vai me dar a melhor. E passado algum tempo depois, trabalhando na rádio, eu tive o privilégio de conhecer a pastora Luciane, e ali então, depois de um tempo trabalhando na rádio, nós oramos a Deus para que eu pudesse ver se ela era aquela que Deus me... Antes eu pedi um sinal a Deus, e Deus me deu na hora que ela entrou no estúdio da rádio. Eu tinha pedido porque havia aparecido algumas pretendentes. E nessas pretendentes que apareceram, eram mulheres de Deus. E eu peguei e falei, Senhor, eu não sinto atração alguma por essas mulheres. São mulheres de Deus, mulheres de mesa de oração. E eu queria que o Senhor me desse um sinal específico quando for aquela que o Senhor me falou. E passaram tempos e tempos, e quando Luciane entrou no estúdio, ela disse assim, eu sou Luciane. Eu levantei a cabeça e olhei, Deus me disse assim, é esta que eu escolhi para você. E me deu uma princesa muito linda, uma companheira, uma amiga, uma ajudadora de ministério, a qual eu não tive que escolher, porque eu me submeti à escolha de Deus. Sansão não. Sansão falou, olha, os meus olhos se agradaram desta mulher, o meu coração se apegou a essa mulher e trouxe um grande mal para Israel. A escolha que ele fez não só dessa mulher, mas de outras mulheres também, a qual ele vai escolher, Então, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 3 é o que eu acabei de falar para vocês. Seu pai e sua mãe lhe disseram, não há mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus incircuncisos. O que era incircunciso? Quem não tinha aliança com Deus, quem não tinha pacto com Deus, então eram incircuncisos. Foi aquilo que Davi falou para o gigante, filisteu. Davi então falou para ele, quem és tu, incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi era pequeno, era um jovem ainda, mas ele tinha a marca da circuncisão. Já o gigante Golias não tinha. E nessa fé foi que Davi derrotou o gigante, tá bom? Então, incircunciso representa isto. Versículo 5. E desceu Sansão com seu pai e sua mãe a Timinate, e quando chegaram às vinhas, ali, eis que o filho de um leão vinha rugindo, saiu ao encontro dele. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabritinho, um carneirinho, sem ter nada na sua mão. E não deu a entender a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Ele não falou que o leão apareceu, ele não falou que ele despedaçou com força aquele leão e que havia matado. E veio, pois, e falou com a mulher que tinha agradado a Sansão. Versículo 8. Voltando depois de alguns dias para tomá-la, apartou-se para ver o corpo do leão, que estava morto. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas e um favo de mel. E tomando em suas mãos, foi comendo pelo caminho. E quando havia chegado a seu pai e sua mãe, deu-lhes também do mel para que comessem, mas não lhes descobriu que tinha tomado aquele mel do corpo do leão. O pai havia perguntado para o anjo do Senhor como criaria Sansão. E o anjo falou, olha, ele não vai comer nada que toque em defunto, corpo de animal morto, coisa impura alguma, não vai beber vinho, e ele vai viver uma vida de nazireu. E ele, sabendo disso, porque ele foi educado pelos pais, mas rebelde a essa educação dos pais, ele come do favo de mel, ainda leva para o pai, mas não diz a origem da onde ele havia tirado então todo aquele mel. Versículo de número 10. Veio, pois, seu pai e aquela mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os jovens estavam acostumados a fazer. E quando eles o viram, tomaram 30 companheiros para estarem com ele, aos quais Sansão lhe disse, eu vos proporei agora um enigma, e se durante os 7 dias do banquete o descobrirdes e me declarardes, eu vos darei 30 vestes de linhos e 30 mudas de roupa.
Naquele tempo e ainda hoje, para os judeus ortodoxos, o casamento, as bodas são 7 anos, 7 dias, né? Então, durante uma semana, eles estariam fazendo uma festa. Por isso que Apocalipse, ainda os livros, né, vão falar sobre eu e você sendo arrebatado por Deus, ficarmos 7 anos participando das bodas do Cordeiro, né, do nosso encontro com o nosso noivo, do nosso casamento. Então, aqueles que forem salvos estarão 7 anos enquanto o mundo estará indo à ruína, aonde todo mal estará acontecendo aqui embaixo. Eu e vocês, que formos fiéis a Deus, nós estaremos aqui como Sansão, 7 anos lá no céu, sendo servido pelo próprio Jesus Cristo. É isso que está escrito na Bíblia para mim e para você. Haverá um tempo de tanta aflição, haverá um tempo que agora você acha que é difícil, e realmente é difícil, mas nem irá se comparar a esses dias o tempo da grande aflição. Se eu e você formos fiéis, nós seremos arrebatados antes para passarmos 7 anos na boda do Cordeiro, como aqui. Então, Sansão, 7 dias, ele propõe o enigma para que eles viessem adivinhar, saber o que era o que ele estava propondo. Se perdesse, eles dariam essas roupas, essas peças para ele. Se ele perdesse, ele teria que dar, então, para esses 30 homens que eram os companheiros dele ali, naquela festa despedida de solteiro. Aqui era uma despedida de solteiro do tempo antigo. Então, ele que teria que pagar a esse povo. Versículo 14. Olha o enigma dele. Então lhes disse: do comilão saiu comida, e do forte saiu doçura, e eles não puderam lhe declarar o enigma em 3 dias. Então, nós vamos ver no versículo 15, eles vão estar forçando essa mulher a estar falando para eles, né, o que era aquele enigma que havia proposto Sansão. E aconteceu que, ao 7º dia, era o último dia, eles iam perder a aposta, a mulher de Sansão induz seu marido a que nos declaraste esse enigma, para que não venhamos, estão pedindo a mulher, para que não venhamos a queimar a ti a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para possuir o que é nosso. Eles vão dar uma bronca na mulher de Sansão, porque era irmã deles. Sansão não era filisteu. Então eles vão chamar: você vai seduzir seu marido para que ele diga para você qual é o enigma, porque nós não queremos perder. Fomos convidados para passar vergonha na tua casa, para ele querer o que é nosso. E a partir de ele fala assim: se você não fizer isso, nós vamos queimar a tua casa com você e teu pai junto. Uma ameaça de morte. Vamos ver então. E chorou a mulher de Sansão durante ele e disse: somente me aborreces e não me amas, porque não me declaras o enigma que propuseste aos filhos do meu povo. E ele respondeu: eis que nem meu pai nem minha mãe o declarei. E o que tenho que declarar a ti? Ela vai dizer: olha, tu só me faz sofrer. Você diz que me ama, mas não ama nada, porque você não me declara nada do enigma. E ele vai falar: olha, eu não falei nem para o papai, não falei nem para a mamãe. Por que eu tenho que falar para você? Mas ela vai continuar, né? Na lua de mel, ela vai continuar insistindo. Imagine o perrengue, né? O aperto que passava esse marido nesta situação. E ela chorou diante dele os 7 dias que eles tiveram banquete. Mas ao 7º dia, ele o declarou, porque o constrangeu, e ela o declarou aos filhos do seu povo. Na mesma hora que ele falou para ela, ela foi contar. O 7º dia era o último dia. Ela foi contar então para os seus irmãos ali da mesma tribo qual era o enigma. E ao 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade lhe disseram: que coisa mais doce há do que o mel? E que coisa mais forte há do que o leão? Então ele lhe respondeu: se não lavrasseis vós com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Aqui Sansão fala: se vocês não tivessem ali falado com minha esposa, nunca vocês iriam saber o enigma. Por que eles não iriam saber? Porque foi uma coisa particular de Sansão.
Sabe o que ele está falando? Daquele leão que ele matou e passando dias depois ele viu o favo de mel. Então ele faz uma parábola em cima do que ele viveu no particular. Nunca aqueles homens iriam saber. Mas a mulher conta, então, ali para os seus irmãos, para eles não perderem. Versículo de número 19, vai vir a vingança de Sansão, então. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e desceu às Arquelonitas, e feriu 30 homens deles. E tomando seus despojos, deu as mudas de roupas aos que vinha explicando o enigma. E acendendo-se em irritação, ele foi à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, o qual antes o acompanhava. Sansão fica chateado com essa situação, mata 30 homens de uma outra tribo, pega então ali as roupas que eles tinham e vai pagar então o voto que ele fez, porque perdeu a aposta. Mas muito chateado, ele vai embora no meio das núpcias e vai para a casa do pai e passa um tempo ali. Quando ele volta para tomar de novo a sua esposa, com a cabeça mais calma, ele descobre que o seu sogro, que o pai dessa mulher, havia dado para um companheiro que andava junto com ele. Então, entrega esta mulher, que era a mulher de Sansão, para que pudesse, então, estar sendo de outro. Aqui nós vamos ver, então, o capítulo 15. Nós não vamos entrar propriamente dito no capítulo 15, só ler os primeiros versículos e logo em seguida eu vou estar orando com você e por você. Se você ainda não fez o pedido de oração, faça, porque eu já vou orar por você. Vamos entrar no capítulo 15, amanhã vamos estar lendo de novo esses mesmos versículos para você entender. E aconteceu que, depois de alguns dias, no tempo da cega do trigo, Sansão visitou sua mulher com um cabrito, dizendo: entrarei na câmara com minha mulher, mas o pai dela não o deixou entrar. Sansão, então, já é o capítulo 15, tá? Versículo 1. Passado muitos dias, ele mata um cabrito e fala: agora eu vou entrar na câmara, quer dizer, vou entrar no quarto com a minha mulher. Eu vou me relacionar com a minha mulher e agora vou fazer as pazes com ela, com esse cabrito que eu trouxe. Só que quando ele chega na porta da casa, o pai chega e fala: peraí, você não tem mais parte conosco. Você não vai entrar mais na casa? Mas por que ela é minha esposa? Não, eu dei a outro como esposo. Versículo então de número 2. E o pai dela lhe disse: estava eu convencido de que a aborrecias, por isso a dei a seu companheiro. Mas a sua irmã menor não é mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. O pai então vai falar: eu estava totalmente convencido de que você odiava, porque ela contou ali o seu enigma para o nosso povo. Então eu imaginei que nunca mais você fosse voltar, e dei ela para o teu companheiro. Mas ela tem uma irmã mais nova que é muito bonita. Toma essa irmã dela e fica com ela como sendo sua esposa. Essa é a proposta, né, indecente do sogro de Sansão. Versículo 3. E Sansão lhe respondeu: eu serei sem culpa desta vez para com os filisteus, se algum mal os fizer. E foi Sansão e capturou 300 raposas, e tomando-as, travou-as na mesma pelas caudas, e pôs entre cada duas caudas uma tocha. Sansão consegue capturar ali então essas 300 raposas. Não era algo fácil, algo natural. Raposas são animais astutos, são animais ariscos, não é fácil de capturar, mas Sansão consegue capturar 300 raposas. E ele bota de duas em duas e amarra os rabos dessas duas uma na outra e pega uma tocha e amarra também no meio das duas. E ele vai soltar, vai botar fogo nessas tochas e vai soltar as 300 raposas em dupla para que venham então passar por toda a plantação dos filisteus para pôr fogo, para destruir a plantação dos filisteus. E isto vai acontecer, mas amanhã
Se Deus permitir, você vai saber mais sobre isso, tá bom? Agora nós vamos tirar o nosso período de oração. Eu vou estar orando por você, orando pela sua casa. Eu quero estar orando pela minha querida Janaína Maria Bragade, pela dona Dirce, quero estar orando pelo meu querido Cláudio Carvalho, oração por ele, Monique e família, pela nossa querida Genilda e família, Paulinho Ferreira e família, Rafaele, né, Kelly Rafaele, o Rian e família, pela nossa querida Célia Regina e família. Ela pede também a Kelly Rafael pelo Bruno, né? O Rian, e por toda a família. Pelo meu querido Paulo Augusto. Ele pede então, pela saúde dele, não está se sentindo bem. Vamos orar, porque Deus há de te visitar, Paulo Augusto, e trazer cura sobre você. Vamos estar orando também pela minha amada sobrinha também, né? Sabrina Lana Santos, vamos orar por ela, pelo esposo divino, pela filha e por toda a parentela, por Dona Maria, pela Silvandira dos Santos. Vamos estar apresentando também nessa oração a nossa querida Thelma Fonseca, José Carlos Lima. Vamos estar apresentando todo o povo de Deus diante do Senhor. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, eu louvo, eu exalto e bendigo o teu nome por todos os teus feitos, e quero colocar diante de ti a saúde, a casa, o ministério chamado, Pai, da Thelma Fonseca Pereira, a sua mãe, Pai, converta o coração da sua mãezinha. Toma em tuas mãos, Pai, o Edson, liberta, salva. Toma a irmã da Thelma, os irmãos da tua serva, Pai. Salva, liberta, transforma, muda a história. Toma os filhos e filhas, genros e nora, netos, a toda a parentela da Thelma, eu coloco perante a ti e diante de ti. Te entrego também, Pai Santo, Pai querido, a vida da tua serva Kelly Rafaele, meu Pai. Abençoa a tua serva, entra com teu poder, o teu agir, na vida da Kelly, meu Pai. Levanta ela, toma em tuas mãos, meu Pai, o Rian. Toma em tuas mãos o Bruno, meu Pai amado. Entra com teu poder, meu Pai amado, sobre toda a família da tua serva. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua caminhada. A sua mãezinha, Pai, que completou, meu Pai, mais um aniversário. Ajuda, meu Pai amado, as tuas servas. Entrego também, Senhor, perante a ti a vida, meu Pai, do José Carlos Lima, meu Pai. O trabalho das mãos do teu ungido vai dando vitória. Abençoa ele, abençoa a sua família, o trabalho das suas mãos. Abençoa também, Senhor, a Jacira dos Santos, Claudino, a vida do Mário. Toma em tuas mãos, meu Pai, Monique, a vida do Cláudio, o casamento, a vida conjugal, a vida espiritual, o trabalho, a vida do Pai amado, Senhor, do Rian Lucas. Abençoa, meu Pai querido, ó Deus amado, o Ian Lucas, meu Pai, abençoa a vida do Joãozinho. Sê, meu Pai amado, com essas crianças, abençoando Ian, abençoando, meu Pai amado, a vida também do Eric, a vida, Pai amado, Senhor, meu Deus, do Tiago, o Pablo, a Beatriz, meu Pai amado, Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique, eu coloco perante a ti. Abençoa também, Senhor, te peço, a tua serva Sabrina Lana Santos. Ela pede, Senhor, meu Pai, pelo seu esposo, Pai, o divino. Visita, toca nas pernas, meu Pai. Repreenda toda enfermidade, repreenda todo mal, desde o alto da cabeça até a planta dos pés do divino, meu Pai. Trabalha na vida do teu servo, na vida da tua serva, na vida, Pai, da filha dos teus filhos. Aguarda, Pai amado, guarda a casa deles. O desejo da tua ungida, Pai, de morar num lugar mais tranquilo do que São Paulo. Se tu estiver nesta causa, traga, Pai amado Senhor, para Guaçuí, meu Senhor da glória, esta família. Abençoa a tua serva Maria, a outra Maria, meu Pai amado. Abençoa, eu te peço, Senhor da glória, meu Pai, Leninha. Abençoa a Rosângela, Pai, toma a vida dela também em tuas mãos, a sua parentela, a sua casa. Vai trabalhando, Senhor, porque tu és Deus.
Toma, Pai, nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, toda a parentela da Ângela, toda a parentela do Rosimar, o ministério chamado dos teus ungidos, a base missionária aqui, meu Pai, no Horto Florestal, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada ancião colocamos diante de ti. Sê com teus ungidos, guardando, livrando, meu Pai, de todo e qualquer mal. Abençoa, Pai, a missionária Genilda, meu Pai amado, com a nova missão que a tua serva tem, de superintender, de dirigir, meu Pai, a EBD. Sê com Genilda, meu Pai, da saúde, da força, da graça, sabedoria. Abençoa, meu Pai, com libertação a sua mãe, as suas irmãs, o seu irmão, os sobrinhos. Liberta o David, a Adriana, toma a filha, o filho, toma a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge, todas as áreas da vida da Genilda, eu coloco perante a ti. Abençoa também, Pai amado, a Rosane, seus filhos, meu Pai, o seu chamado. Traga de volta a Rosane à tua casa, vai trabalhando na vida dela. Toma também a diaconisa Célia Regina, Pai. Abençoa a tua serva, levanta ela, dando saúde e graça. Liberta Alberto, salva, transforma este homem. Liberta o filho, liberta a filha, toma as netas, os irmãos da Célia, toda a sua parentela, eu coloco diante de ti. Abençoa também a Elaine Alves, Pai, visita a saúde da Elaine. Meu Pai, liberta o Zé Carlos, guarda ele no seu trabalho, nos seus plantões noturnos, Pai. Liberta o seu pai, liberta, meu Pai amado, Senhor Giovana, toma a Gabi, toma a Dona Sebastiana, toda a família da Elaine e do Zé Carlos, Pai, nós colocamos diante de ti. Abençoa, Pai, a tua serva Eunice Enoque, Pai, visita o lar da tua serva, o esposo, vai trabalhando, Pai amado, em toda a parentela da Eunice. Toma também, Pai, o teu servo Paulo Augusto, Senhor, dá saúde ao teu servo, visita agora o teu filho, Pai amado, ali na sua casa, vai repreendendo este mal que volta e meia vem sobre a vida do Paulo Augusto, Pai. Eu declaro, juntamente com a tua igreja, o teu poder curador, libertador na vida do Paulo Augusto. Visita o seu irmão, seu sobrinho, toda a sua parentela, meu Pai amado, a vida espiritual. Firma o Paulo Augusto na tua presença e dá vitória, Pai. Toma também o Paulinho Ferreira, esposo da nossa pastora Jaqueline Velasco. Dá saúde ao teu ungido, abra uma porta de excelência, guarda a sua mãezinha, guarda o Wallace, toda a parentela do Paulinho, toda a parentela, meu Pai, da pastora Jaqueline, a casa, o ministério, Pai, entra com teu poder. Toma o Wallace em tuas mãos, meu Pai, liberta, salva, transforma, muda a história. Toma a Silvandira, Pai, visita a tua serva, visita, meu Pai amado, Senhor, os filhos, a parentela, a Jaque, vai fazendo o teu mover, meu Pai, na vida dos teus filhos. Eu entrego em tuas mãos também, meu Pai amado, a vida da missionária Tânia. Visita a Tânia, visita seu esposo Alberto, liberta o Alexander, liberta o Luiz Alberto, a Débora, guarda o Douglas. Pai, chama a responsabilidade, Tamires Cristina, o Lucas, Pai, faça o teu mover na vida deles, vença tudo quanto eles não têm conseguido vencer. Toma a missionária Lia Caldas, meu Pai, abençoa a tua serva, visita ela, meu Pai, o seu ministério, sua neta, a igreja. Toma a evangelista Luiz Mota, a Rádio ID, cada ouvinte, cada comunicador, eu coloco em tuas mãos, vai dando vitória, Senhor. Abençoa também, eu te peço, Pai Santo, Pai querido, ó Deus amado, o José Carlos, Pai amado, sobrinho do teu servo Paulo Augusto, Pai, que hoje completa, Pai amado, mais um aniversário. Pai, dá como presente a ele uma porta de excelência, Pai, na sua vida profissional. Ó Deus amado, alegra o José Carlos, Pai, entra com teu poder, o teu agir. Entregamos em tuas mãos, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, a vida, meu Pai, da tua serva, Pai Odete. Visita a Odete Justo, visita, Pai amado, os filhos e filhas, netos e netas, genros, meu Pai amado, a tia Nazaré, toda a sua parentela, vai trabalhando, meu Pai, na vida da Lindinha.
Toma Lindinha, Pai, dá saúde à tua serva, alegria ao coração, liberta o Derico, salva, transforma, liberta o Vitor, a Paloma, toma Bia, toma Laurinha, a casa da tua serva, Pai, visita ali em Cambuci o Zeca, liberta seus filhos, liberta ali o Luiz, Pai, toda a descendência de Cecília, que agora já descansa no Senhor, eu coloco em tuas mãos. Liberta ali em Cambuci também a Michele, salva a Michele, liberta a Sirlene, liberta o Pitã, toma aquela adolescente guarda, toma a tua serva Ruth, meu Pai, dá saúde a Ruth, guarda, livra de toda a retaliação do inferno, abençoa sua mãe, sua irmã, seu casamento, toma, Pai amado, Jonas, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre, guarda no trabalho, toma em tuas mãos, Pai, a Rosana, sua filhinha, a vida do Álamo, Pai querido Senhor, meu Pai, a dona Tetê, seu Vanderlei, toda esta família, colocamos perante a Ti e diante de Ti. Senhor, abençoe, te peço, Pai amado, a Elaine, o Heitor ali também, em Cambuci, meu Pai, vai visitando, vai entrando com o teu poder, o teu agir, abençoa, Pai, eu te peço, Deus da glória, a tua serva diaconisa Luci, levanta Luci, ó Deus amado, faça um grande mover na vida da Luci, toma Edilson, meu Pai, trata com ele, meu Pai querido, faça o teu mover, toda a parentela da tua serva Luci, do Edilson, colocamos diante de ti. Visita, Pai, teu servo Diácono Arlindo, dá saúde ao teu servo, abençoa na outra segunda-feira o retorno ali, meu Pai, dos cultos, meu Pai, naquele ponto de pregação, abençoa a Rosângela, abençoa o teu servo, Pai, entregamos em tuas mãos a vida da Jussara, desperta Jussara, levanta Jussara, toma os filhos, toma os netos, meu Pai, e vai trabalhando, abençoa também, Pai, a tua serva Kelly, meu Pai Laureano, dá saúde a Kelly, levanta a Kelly, liberta Niltinho, salva, liberta o Juan, toma o Pedrinho, toma a Dona Cleusa, toma a Jaqueline, toma o Alain, toda a família Laureano colocamos diante de ti. Visita, Pai, a tua serva, meu Pai amado, Senhor da glória, Edna Maria, abençoa a tua serva, Pai, alegra o coração dela, vença o que ela não tem podido vencer, liberta Edilane, liberta Jade, liberta Lívia, liberta o Felipe, liberta o Viana, a sua mãe, seus irmãos, seu filho, toma em tuas mãos a autoescola Lipe, prospera, meu Pai, tira de toda dificuldade financeira, abençoa o nosso pastor Jorge de Sabarreto, dá saúde teu servo, levanta ele, a diaconisa Edna, a Cíntia, os filhos, o pastor Ângelo Barreto, meu Pai amado, sua esposa, trabalha na vida deles, no ministério deles, meu Pai, vai trabalhando, meu Pai, nesta causa, com o teu ungido, meu Senhor, colocamos em tuas mãos, abençoa, Pai, eu te peço, Senhor da glória, Daniele Ribeiro, a diretora ali da Rádio Continental, abençoa, meu Pai amado, Senhor Leandro, sua esposa, Manu, sua filha, o trabalho das mãos, meu Deus, toma esta rádio em tuas mãos, o meu trabalho, a minha entrada, meu Pai amado, Senhor, naquele lugar, a cada dia, Senhor, abençoa amanhã, o compromisso que eu tenho nessas rádios, meu Senhor da glória, vai abençoando, guardando, toma minha cunhada Nina, cura Nina, Pai, repreenda, meu Pai amado, toda a enfermidade contra a saúde da Nina, liberta o Juscelino, liberta a Raquel, toma a Nininha, toma em tuas mãos Renata, toma o Vitinho, toma o Oladio, o Olaci, a família deles, meu Pai Adriano, toda a parentela de Luciane, a minha vida, o nosso casamento, a igreja, a árvore da vida, Pai, dá-nos mais temor e tremor, mais reverência ao teu santo nome, meu Deus amado, não nos deixa andar de qualquer maneira na tua presença, apaga as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, dá-nos os dons espirituais, Pai, revista-nos com teu poder e ao teu povo que se chama pelo teu nome, abençoa, meu Pai, o ministério Árvore da Vida, abençoa, Pai, os demais ministérios que pregam a tua palavra, meu Pai amado, com verdade, abençoa todo o teu povo na face da terra, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, é o que eu oro, Pai Santo, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Muito bem, povo de Deus, entrego também nessa oração a vida do meu querido Valtenberg Lima, que Deus abençoe a vida do Valtenberg esposa, também do meu querido amigo Isaac. Deus abençoe Isaac ali do Correios, abençoe a Ana, abençoe a Fernanda, abençoe ali toda a parentela do meu querido amigo Isaac e que venha restaurar, restituir a família tal como ela era. É a minha oração, Isaac, que Deus continue abençoando você, Valtenberg e toda a família também. Nós vamos agora à bênção apostólica, estaremos então findando esta live contando com a oração dos santos, porque de manhã bem cedo eu estarei retornando ao Rio de Janeiro. Estou aqui no Espírito Santo e amanhã estarei retornando, lembrando também que de 9 às 11h30 da manhã teremos consagração em Rocha Miranda, na direção da Princesa Luciane Brasil, de 9 às 11h30 da manhã. Ali a Luciane e a equipe estarão orando por vocês. Vá consagrar sua vida ao Senhor, vá buscar o Senhor enquanto nós pudermos achar. Vamos à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.